Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. E hoje eu demorei um pouco para tomar a decisão de vir aqui fazer esse vídeo, porém eu acredito que é um tipo de situação que a gente precisa compartilhar. Porque se por acaso você que está empenhado, conectado com Jesus, com certeza você vai receber diversas mensagens o tempo todo. Essas mensagens podem ser mensagens boas, como podem ser mensagens de alerta e até ruins, né? Então, essa noite isso aconteceu comigo durante o sonho. E é aquilo, eu deixei passar um tempo, eu até gravei em áudio, eu ia deixar isso somente em áudio, porque na realidade eu gosto de ficar mais nos bastidores. Mas tem certas coisas que não tem como a gente deixar para os bastidores isso. E graças a Deus, aqui no canal, a gente é bastante livre para conversar. O importante aqui é justamente a gente trabalhar juntos, é a gente enviar mensagens importantes, principalmente a mensagem do amor, da conexão com Jesus, de seguir em frente aquelas pequenas coisas que ele deixou pra gente fazer. Graças a Deus, Jesus veio e ele foi tão carinhoso, tão compadecido de nós, sabendo do tamanho da nossa fragilidade, e ele deixou coisas muito práticas pra gente fazer, que eram amar uns aos outros, se respeitar, não entrar em discussões políticas, onde ele deixa bem claro ali, quando ele diz dai a César o que é de César, justamente para a gente não entrar em discussões, não entrar em problemas que não nos compete, e focar no mais importante, que é a união e a fraternidade, que só assim que a gente vai um dia ter uma terra melhor. Sendo que nessa noite ficou bem claro que a gente está muito distante de conseguir isso. Nós estamos nessa fase do carnaval. E nós sabemos que as porteiras estão abertas. Por quê? Porque os espíritos do mal, eles só podem atuar, seja na nossa vida, seja na terra em si, se nós permitirmos, porque nós estamos num momento onde nosso livre-arbítrio que comanda. Porém, existem diversos fatores que fazem com que a gente dê legalidade para eles. Entende? Se a gente, por algum momento, a gente se distrair, já é o suficiente para eles poderem fazer uma certa festa. Então, por exemplo, só o fato de você ficar nervoso, muito nervoso, ou seja, brigar com um coleguinha, brigar com um marido, esposa, filho, só isso já é a legalidade perfeita. Por quê? Porque tudo que sai do padrão de Deus, de Jesus, qual é o padrão de Jesus? Amor, paz, misericórdia, união, fraternidade. Então, quando sai isso desse padrão, com certeza a gente se conecta com o quê? Com aquilo que não está conectado com Jesus, que é o quê? São vibrações baixas, vibração de ódio, de raiva, de estresse. Então, muitas das vezes as pessoas pensam que só porque elas estão indo à igreja, orando à noite ou pela manhã, é suficiente para que elas se afastem do inimigo. Sendo que assuntos bem mais básicos nos aproxima deles. Como isso, você brigar, você discutir, você julgar por um momento, nem que seja algo tão simples. Sabe quando alguém chega para você e pergunta: o que você acha daquilo, do que fulano fez? E você dá o seu parecer, o seu julgamento sobre, mas é só a minha opinião, não estou julgando. Mas qual seria a diferença entre opinião e julgamento? Será que de repente o fio não está muito fino? Então, foi justamente são esses detalhes que realmente eu pude perceber no decorrer desse sonho. Ele se tratou do seguinte: estava havendo um momento que eu poderia chamar de apocalíptico, mas eu não sei, eu acredito que nós já estamos passando pelo apocalipse há um tempo. Porque na realidade a gente se apega àquele apocalipse muito, muito hollywoodiano, que vai acontecer
milhões de coisas de uma forma extremamente brutal e que no final de tudo vai acontecer A, B, C, D. Mas eu acredito que existem eras apocalípticas, não necessariamente algo que vai trazer. Eu acredito que é uma coisa muito mais diferente, é uma coisa mais realmente conectado ao estado da nossa mente. Porque para pensar, se você passou toda uma vida vibrando no amor, vibrando na paz, na misericórdia, você evitou o máximo possível brigar, o máximo possível, você fez de tudo para ajudar milhões de pessoas, porque, gente, não tem essa da gente falar assim, ah, mas eu ajudei o meu vizinho, eu ajudo dando dízimo, eu entreguei uma cesta básica outro dia. Entende? Gente, isso é muito pequeno. Isso é muito, muito, muito pequeno. E Jesus deixou isso bem claro pra gente quando ele ficou ali peregrinando dias e noites e arrastando multidões. Ele já deixou bem claro que a obra teria que ser muito maior. O esforço teria que ser muito maior. E a quantidade de pessoas drogadas, a quantidade de pessoas ali, a Cracolândia que a gente vê que está completamente dominada pelos magos negros, pelas forças do mal. Imagina uma pessoa, uma igreja ou uma instituição, seja ela qual for, para entrar na Cracolândia, tem que ter um preparo extremamente grande, porque ali as pessoas estão num nível muito grande de hipnose. E é justamente isso que aconteceu no sonho. A gente estava num momento assim que eu poderia chamar de apocalipse, porque a cidade estava completamente diferente. Tava assim, como é que eu vou dizer? Não é que estava tudo destruído, mas dava a impressão de que as coisas tinham mudado muito. Sabe quando aconteceu o Covid, que a gente não pôde sair na rua, que era mais ou menos esse estado assim, sabe? E aí eu pude perceber que haviam sido criados dois tipos de grupo, apenas dois. Dois tipos de grupos de pessoas diferentes. E nesse tipo de grupo, não foram as pessoas que foram selecionando, ah, você vem pro meu grupinho, você não. Parece que foi alguém que determinou quem ficaria no grupo A e quem ficaria no grupo B, um exemplo, tá? Só para ficar um pouquinho mais prático de entender. E a partir daí, esses grupos começaram a ter que participar de alguns jogos, mas não eram jogos assim, como a gente vê, né? Jogos, uma competição, enfim, não. Eram algumas coisas que valiam a vida. E aí, eu me lembro que eu estava participando de um grupo que estava sempre ganhando na disputa de ser o primeiro a realizar aquele jogo. Porque era como se fosse, era uma coisa muito justa, então era como se fosse assim, a gente participava de tipo um para o ímpar, não era isso? Para saber quem iria começar aquela rodada. E a gente havia ganhado várias vezes. Só que isso estava sendo muito ruim, porque a gente estava perdendo muito. E cada vez que a gente perdia o jogo, um integrante do grupo se transformava numa espécie de zumbi. Eu vou dizer zumbi para a gente poder ficar mais próximo para entendimento. Mas era basicamente, realmente uma característica zumbi. Por quê? Porque a pessoa perdia as faculdades mentais na mesma hora, ela se transformava numa espécie de animal, onde ela só respondia a estímulos animais, ela não conseguia mais ser um ser racional e ainda por cima era carnívora, somente carnívora. As pessoas são carnívoras, né? Já comem carne naturalmente. Porém, ela não via mais distinção entre comer uma carne humana ou comer uma carne de um animal. Para ela, carne era carne.
não tinha esse problema. A mesma coisa passa um urubu, por exemplo. Se tiver ali uma carne de um boi, ele vai comer. Mas também, se tiver um cadáver, ele também vai comer. O animal, ele não tem a distinção clara do que ele apenas vai pelo quê? Pelo cheiro, aquela coisa toda. E era justamente assim que a pessoa passava a ficar. Fora que também a raiva começava a ficar muito grande. Essas pessoas transformadas, a tolerância delas era mínima. Você tentava se aproximar e era como um cachorro raivoso. Era difícil. A comunicação, você não conseguia mais falar, porque não tinha um domínio, não tinha nada. E aquilo começou a me assustar muito. Eu falei, meu Deus do céu. Gente, aí eu falei com o meu grupo, gente, pelo amor de Deus, não vamos mais nos permitir a jogar. Deixa o outro grupo ir, porque a gente tá perdendo muito, nosso número já tá muito pequeno e a gente vai acabar no zero aqui. Então deixa o outro grupo ir um pouco que tá em maior quantidade. Depois eu comecei a reparar que no nosso meio tinha um senhor, que ele devia ter uns 60 anos, e ele estava envolvido de alguma maneira negativa com esses líderes que estavam criando tudo isso. A gente suspeitou porque tinha uma espécie de escritório e a gente achou várias papeladas ali onde a gente viu a armação dele. E o intuito dele era realmente que os grupos fossem exterminados. Só que nesse papel eu consegui ler que as pessoas zumbizadas, digamos assim, as pessoas que se transformavam muito rápido, porque não era algo determinado, tipo assim, perdemos o jogo, você que vai virar um zumbi. Não, era aleatório, perdeu alguém já se transformava, era automático. Como se alguém tivesse jogado um laser à distância, essa pessoa tivesse virado um zumbi. E depois eu entendi que não. Eu entendi que as pessoas mais próximas daquela frequência zumbizada que acabavam se transformando mais rapidamente. Ou seja, tinha uma lista de coisas nessa ficha que explicava. E eu tive que ler muito rápido, porque como ele estava junto da gente, era perigoso demais, ele podia chegar. Só que eu consegui ler algumas coisas. Pessoas que vivem no celular o dia inteiro já são pessoas predispostas a serem zumbis. Pessoas que comem carne vermelha, que contém sangue, então já são pessoas também que predispostas. Pessoas que jogavam jogos de videogame, jogos eletrônicos também. Pessoas com pouca opinião própria, aquelas que num ambiente coletivo acaba seguindo o maior número de pessoas. Então, por exemplo, essas dancinhas de TikTok, criou-se uma dancinha, aí o coletivo inteiro começa a postar essa coisinha para poder entrar no grupo e ganhar, sei lá o que, views, não sei como é que é porque eu não tenho TikTok. A mesma coisa acontece num grupo coletivo de uma instituição, onde o líder, por exemplo, seja lá o lugar qual for, até mesmo na igreja ou até em universidades, onde uma pessoa assim, líder, fala, olha, a gente não deve fazer isso. E aí ele começa a falar ali pro coletivo e acaba que todo mundo que já tem uma afinidade com essa pessoa acaba seguindo aquele conceito. E às vezes, muitas das vezes, nem estuda sobre aquilo, né? Já segue o cara porque ele é um líder. Então, por que ele iria querer nosso mal, né? Então, essas pessoas já tinham também uma predisposição a se transformar mais rapidamente. Ou seja, pessoas que no seu dia a dia já têm uma tendência muito grande a se transformar, a serem pessoas que se concentram em nada. Porque se você reparar, quando você tá ali no Instagram, no Facebook,
ou até mesmo assistindo Netflix, quando você fica umas 3, 4 horas assistindo 2 tipos de filme. Ah, vemos um filme, depois vamos ver mais outro. Ou então vamos zerar uma série, quando você vê, passou mais de 4 horas ali de frente na televisão. Então, são pessoas que já tinham essa predisposição. Então, essas pessoas que viravam zumbi, era isso. 2 minutos ela já tava lá igual um bicho. E era muito assustador, mas muito assustador mesmo, gente. Só olha como eu queria ter o poder de gravar sonho, porque aí vocês iam poder ver o que eu vi. E aí, acabou que esse homem realmente chegou, eu tentei dar uma enrolada nele para poder sair. E o mais difícil foi reparar que as pessoas não se ajudavam. Chegou um certo ponto desse processo todo, desse jogo todo aí, as pessoas não se ajudavam mais, era cada um por si. E isso foi o pior, foi aquilo que ruiu a situação toda, porque não havia nenhum tipo de amor, nenhum tipo de parceria, de companheirismo. A discórdia cresceu demais, porque as pessoas brigavam muito, porque quando se trata da vida, né, quando se trata de você, você tem que estar sempre em primeiro lugar. Então, se você tivesse como salvar alguém, as pessoas escolhiam não salvar, porque aquilo poderia prejudicar o jogo delas, então deixavam aquela pessoa morrer. Então, foi uma situação muito, muito assim, constrangedora e extremamente dramática. E teve um momento que eu pude perceber que tinham pessoas vestidas de fantasias. E aí eu pude entender que eram pessoas assim que curtiam esse momento de festas, de carnaval, eram pessoas que estavam com garrafas na mão e tudo. E aí essas pessoas, elas levaram o tempo todo na brincadeira, elas não estavam levando nem um minuto a sério. E quando eu olhei nos olhos delas, eu pude perceber que elas estavam completamente dominadas. Que elas não estavam ali por elas mesmas, não tinha a alma delas ali. Era outra coisa. Então, assim, gente, eu sei que hoje já é terça-feira de carnaval. Eu fiz de tudo para subir esse vídeo ainda hoje, porque eu sei que o sonho foi hoje, infelizmente. Queria eu que esse sonho tivesse acontecido antes do carnaval, mas aconteceu agora. Mas o que deixou bem claro na mensagem para mim é o quanto a gente não pode vacilar em nenhum momento. E quando eu falo vacilar, é aqui, na nossa mente. Porque quando a gente acaba abaixando a guarda, quando a gente senta para ver um celular, senta para ver um computador, sei lá, uma Netflix da vida, coisas do tipo, a gente abaixou a nossa guarda. Eu sei que é muito difícil a gente se manter em espírito de oração o tempo todo, se manter conectada com Deus, com o divino. Não sei, é muito difícil, eu sei, mas existem períodos do qual a gente tem que intensificar isso. No dia a dia a gente entende, a gente trabalha e tudo, então a gente tem que realmente escolher alguns momentos do dia, mas claro, o máximo possível, a hora que dá para parar, se conectar, falar com Deus e tudo, claro. Mas nesse período onde todo mundo parou em prol de um feriado criado pelo povo, pelo mundo, e a gente sabe o nível de peso que tem espiritualmente, negativamente falando, nesse período, é a hora que aqueles que se consideram guerreiros da luz têm que guerrear. Não dá para ficar parado, porque se ficar, vai virar zumbi. Porque quando chegar a hora, você não vai ter o seu grupinho, você não vai ter o seu coleguinha, seu pai, sua mãe, seu líder espiritual para te defender. Vai chegar uma hora que vai ser cada um por si. E será que você está preparado para viver esse jogo sozinha, de vencer esse momento sozinha? Será que você está preparado para fazer tudo isso sozinha? Ou será que você vai fazer o seu e cuidar dos outros? Então, a gente tem que refletir. Eu trouxe aqui
esse sonho como um alerta para a nossa reflexão, entendeu? Eu acho que não adianta você passar a vida inteira se enganando. Eu acho que tem um momento que você tem que refletir e falar, caraca, realmente eu tava num jogo, realmente eu tava numa realidade simulada, onde eu criei o meu personagem, e esse personagem estava convencido de que ele era um bom personagem, de que ele estava fazendo a coisa certa e de que ele iria vencer no final e iria se encontrar com as forças do bem. Só que o fio é mais curto do que isso. Então eu acho que é o momento em que a gente tem que analisar. Quando Pedro chegou para Jesus, Jesus disse que amava Jesus, não sei quantas vezes, e aí na terceira vez Jesus falou para ele, Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Então assim, a gente pensa aqui que a gente está preparado, a gente pensa aqui que a gente ama, que a gente é misericordioso, que a gente tá disposto a ajudar, que a gente está fazendo o suficiente, de que o que a gente está fazendo já é muito bom, de que eu não vou para a rua evangelizar, eu não cuido dos mendigos ou dos mais necessitados, menos desfavorecidos, eu não cuido das viúvas e dos órfãos, mas eu dou o meu dízimo, então eu não sei, eu ajudo diretamente uma casa de idosos, um orfanato, eu faço isso. Cara, mas e o seu envolvimento? E o corpo a corpo, você faz? Você sabe o que acontece com essas pessoas? Você ouve? Você se envolve ou você tá por si própria? Fazendo só aquilo ali para ter a sua cabeça tranquila? Autoexame. Eu vou convidar vocês nesse dia de carnaval para fazerem um autoexame. E se possível, eu não sei onde você está hoje. Eu não sei se você está na sua casa, com sua família, ou se você está num retiro espiritual, que a gente sabe que muitas igrejas tentam fazer isso para afastar os seus da guerra, onde deveriam estar guerreando. Eu não consigo entender isso. Mas eu não sei onde você está agora, mas a gente não precisa de muito. Se separa ou se una com quem tá com você para jogar esse jogo. Mas jogue para vencer, não para ter game over. Se unam, peça pelo planeta Terra, peça porque hoje no Brasil principalmente o carnaval é extremamente intenso, muita gente bêbada, usando droga, mulheres sendo violadas, enfim, casamentos sendo desfeitos, crianças sendo abandonadas porque os pais estão extremamente bêbados. Então, assim, é muita coisa que acontece nesse período. Se separa, ora e peça a Deus para tirar da sua cabeça todos os fios que estão conectados com coisas que possam te transformar em um zumbi. Olhe para si mesmo sem um véu, sem a trava. Olha para você de uma maneira mais real, sem olhar para um personagem que talvez você tenha criado. Olha para você de uma maneira mais real. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. E a gente não sabe quanto tempo a gente ainda tem. Espero que muito. Mas a gente não sabe. Então, o momento é o hoje, é o agora. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que possam assistir hoje, mesmo sendo sexta-feira de carnaval, terça-feira de carnaval. E que vocês não participem amanhã do como é que eles chamam? Enterro dos ossos, acho que é isso, né? Na quarta-feira, sei lá, um negócio desse, vocês sabem o que eu tô falando. Mas que vocês possam celebrar a vida, celebrar o amor, celebrar Deus, celebrar a união, né? Um com os outros, para que a gente possa passar por tudo isso, tá bom? Um forte abraço.
Fiquem com Deus. Até logo.